Fala galera, sejam bem-vindos, professor Ranieri Gomes na área. E aí, depois de uma aula teórica sobre crase, nada melhor que resolvermos alguns exercícios básicos de fixação, tá? Em relação à crase. Vamos então. Coloque o acento grave nas frases abaixo, se necessário. Ou seja, pode ser que tenha algumas situações em que a crase ela não vai ser necessária. Então vamos lá. Número 1. Os deputados reeleitos voltaram a casa. Se a palavra casa ela estiver escrita com letra minúscula, significa habitação. Nesse caso, não tem crase. Vamos relembrar que a palavra casa fica nos casos especiais de crase, junto com a palavra distância e terra. Nesse caso, como está grafado com a letra maiúscula, significa, na verdade, o que? A Câmara dos Deputados, né? E assim sucessivamente. Então, nesse caso, como está especificado, está grafado com a letra maiúscula, você vai utilizar a crase, que é o acento grave. Então, fica como? Os deputados reeleitos voltaram a casa. Segunda questão. Obedeço à lei. O verbo obedecer e desobedecer possui como regência verbal, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, quem obedece sempre obedece a alguma coisa, ou seja, ele já tem a preposição. E como a palavra lei é uma palavra feminina, certo? Você vai colocar, portanto, a crase ou acento grave. Só uma observação, se nós trocarmos do feminino para o masculino, nós vamos ter a presença do ao. Exemplo, obedeço à lei, obedeço ao regulamento, ok? Terceira questão. Nós temos, refiro-me àquele livro. Lembra aí do bizu do aquele? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir por este ou a este. Vamos lá, refiro-me este livro. Fica sem sentido, ó. Então ele exige, na verdade, o a. Vamos reler aqui a frase. Refiro-me a este livro. Como ele pediu a, nós temos que colocar, portanto, o acento grave no aquele, ok? Esta é a casa a qual me referi. Como aqui eu estou trabalhando com a palavra a qual, eu tenho que olhar para o termo subsequente, ou seja, o termo posterior. Quem se refere a algo. Como ele pede o a, e tem um a já da palavra a qual, nós vamos ter também acento grave aqui nesse termo, tá? Sempre você vai olhar para o termo posterior. Obedeço a leis. Cuidado. Esse termo aqui você não pode colocar crase, porque quando eu tenho uma palavra no plural e o artigo, né, que vem precedente, ele estiver no singular, não vai haver crase, beleza? Então, nesse caso, não tem crase. Vamos aqui, ó. Obedeço a uma lei, né? Obedeço a uma lei. Refiro-me a Vossa Senhoria, fui à Bahia, fui a Sergipe, vários exercícios aqui. O verbo obedecer, como vocês sabem, é um verbo transitivo indireto. Pela regra, ele vai pedir a preposição, tá? Então, tá aqui a preposição. Contudo, a palavra lei vem precedido de um artigo indefinido. Antes de artigo indefinido, você não tem crase. Portanto, aqui você não vai colocar crase. Refiro-me a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Também não tem crase. Regrinha dos nomes. Fui à Bahia. Fui para a Bahia. Se eu boto só apenas o para, a frase ela não vai ter sentido. Então vai ser o quê? Para a Bahia. Como eu estou utilizando para a, crase haverá. Então deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar como? Fui à Bahia, certo? Com crase, porque eu vou substituir pela palavra para a. Fui a Sergipe, fui para Sergipe. Não vai haver crase nesse caso. Fomos a São Paulo da Garoa. Bom, como a palavra está especificada, eu tenho que colocar a crase. Qual é a especificação? Que São Paulo é a terra da garoa. Nesse caso, eu vou colocar crase, ok? O acento indicativo de crase. Os marinheiros voltaram à terra. Como a palavra terra aqui está no sentido de terra firme, tá? Então você não pode colocar crase, beleza? Viajou em visita à terra dos antepassados. Como a palavra antepassados está especificando a palavra terra, tá? Então, nesse caso,
você vai colocar o acento grave. E aí eu queria que vocês tivessem cuidado nessas frases. Ó. A aula acabará a 1 hora. A aula acabará a 1 hora. A aula acabará a 1 hora. Nesse caso, dentro de um contexto eu estiver me referindo a uma ideia de futuro, certo? Não vai ter crase. É como se eu falasse assim, a aula acabará a 1 hora, ou seja, dentro de um período de 1 hora a aula vai acabar. Como eu estou falando em relação ao tempo futuro, então não vai haver crase. A aula acabará a 1 hora. Aí dentro do contexto eu tenho que me lembrar que esse a 1 hora vai estar se referindo à hora que ela vai acabar. A 1 hora, 1 hora da manhã e assim vai. Então a aula acabará a 1 hora, certo? 1 hora seria 1 hora da tarde, no caso 1 hora da manhã, e para o pessoal que faz corujão, né? Turma de concurso público, então fica a questão de 1 hora. A aula acabara a 1 hora, ou seja, esse HA ele vai indicar tempo passado. Só organizar aqui que é hora, e aqui no caso vai ser, se referindo ao passado, ou seja, a aula acabara a 1 hora, pretérito mais que perfeito, tá? Gostaram? Então, um forte abraço. Qualquer dúvida, vocês podem ir nas redes sociais, no Instagram do professor Ranieri Gomes, Facebook do professor Ranieri Gomes. Muito obrigado por você estar acompanhando a mais uma videoaula no YouTube. Forte abraço, fiquem com Deus.